Vou fechar meu microfone aqui, pode começar, Maicon. Bom, boa tarde, mais uma vez a gente aqui para poder dar continuação a essa aula que a gente iniciou há 2 semanas. É um conteúdo um pouco extenso, por isso a gente preferiu dividir um pouquinho, tá? Meu nome é Maicon, sou residente de cardiologia, a gente vai falar então sobre diuréticos, tá? Uma introdução aqui, os diuréticos aumentam o fluxo urinário e a excreção de sódio e são utilizados para ajustar volume e ou composição dos líquidos corporais em uma variedade de situações clínicas, incluindo hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, síndrome nefrótica, cirrose e outras patologias mais, certo? A gente já comentou na aula passada sobre anatomia e vascularização, lembrar o principal aqui da circulação renal que nos interessa é a arteríola aferente, justamente aquela que chega até... Só oculta aqui, ó, que tá tampando. Que chega no glomérulo, tá? Que chega no glomérulo, que é justamente o que nos interessa aqui nessa parte de diuréticos aqui, como que tudo isso vai movimentar esse órgão, tá? Então, a arteríola aferente chega no complexo aqui glomerular, tem um contato com a cápsula de Bowman e sai como arteríola eferente, tá? Isso que é o principal da gente saber. A arteríola eferente chega aqui nos capilares tubulares, que são aqueles que vão envolver os túbulos e fazer a captação de eletrólitos e água, descendo pelos vasos retos descendentes, ainda oxigenados, e subindo pelos vasos retos ascendentes, tá? Fazendo a captação desses nutrientes e líquido ao longo do néfron, tá? Um pouquinho a gente tinha conversado aqui sobre algumas divisões, para a gente recordar, como a gente falou ali da arteríola aferente e a arteríola eferente. Temos aqui no início o complexo justaglomerular, a cápsula de Bowman, túbulo proximal, em suas 3 porções, terminando aqui no túbulo reto proximal, e aí saindo da região cortical aqui do rim, em direção à medula externa, onde você tem uma divisão didática aqui para a gente poder entender onde que acontece o afilamento desse túbulo reto, da alça de Henle. É justamente nessa medula externa, no seu meio, onde a gente divide faixa externa de faixa interna, a gente tem esse afilamento e começa aqui o ramo delgado descendente do néfron, tá? É importante saber essas partes, porque justamente em cada uma dessas partes que a gente vai entender onde atuam os diuréticos, tá? Passando na sua parte mais distal, ela volta como ramo delgado ainda, ascendente. Quando passa da medula interna novamente para a medula externa, vira o ramo ascendente espesso medular, tá? E saindo da medula externa em direção ao córtex, aí você vem para o ramo ascendente espesso cortical. Aqui bastante importante, que a gente vai falar da mácula densa, logo mais. A gente entra no túbulo contorcido distal, nas suas partes, até chegar o túbulo coletor, tá? E ducto coletor, aonde a gente vai excretar aí finalmente isso até o ureter, tá bom? Rapidamente aqui o complexo justamente glomerular, onde faz a captação do ultrafiltrado, do capilar em direção à cápsula de Bowman, para dentro do diafragma. Então a gente tem aqui as células endoteliais capilares fenestradas, que são essas aqui na margem do capilar. A gente tem a membrana basal glomerular e o diafragma em fenda de filtração, que é quando vai assumir já o túbulo cortical, tá? O túbulo proximal. Tem essa formulazinha que a gente comentou, que é para entender um pouquinho das forças que acontecem ali, para que esse ultrafiltrado transpasse essas membranas. O principal é entender que são as pressões hidrostáticas e as pressões coloidosmóticas
que fazem essa diferença de potencial e acabam fazendo com que esse líquido e solutos ultrapassem essa barreira. Aqui um pouquinho mais esmiuçado, aquele desenho, né, talvez um pouco mais bagunçado, mas para a gente lembrar um pouquinho, né, relembrar da última aula. Então, arteríola aferente, novamente para a gente ir guardando, memorizando isso, faz o complexo glomerular e sai como arteríola eferente. Aqui a cápsula de Bowman, onde a gente passa pelo complexo aqui justo glomerular, entrando no túbulo contorcido proximal, na sua primeira porção, né, onde é feita a maior parte de captação de sódio, né, 65% aproximadamente, já aqui logo de início, a gente iniciando a alça de Henle, passando para o ramo delgado descendente, agora já uma captação muito maior de água, já não de soluto por aqui, tudo por transporte passivo, tá? E justamente nesse pertuito aqui descendente é quando vai aumentando a osmolaridade do túbulo, não por aumento de concentração, mas por diminuição de solvente, porque perde muita água nesse percurso aqui. Quando inicia a parte do ramo delgado ascendente, ainda na parte fina, né, na parte delgada, a gente tem agora já não mais essa captação exacerbada de água, mas sim uma captação de ureia e bastante cloreto de sódio, ainda mais 25% do sódio é captado aqui nesse ramo delgado ascendente. Tá? Passando para a medula externa, quando a gente entra no ramo ascendente espesso medular, ainda continua essa absorção de sódio, né? Porém, agora já por um transporte ativo, agora com gasto energético. E a principal parte, talvez, aqui desse néfron é essa parte distal, né, do ramo ascendente aqui, espesso cortical, quando a gente tem a mácula densa, né, que é justamente o que vai fazer um reconhecimento das concentrações de sódio e mandando uma mensagem química, né, por adenosina ou por ATP, através desse complexo celular, que fica junto à arteríola aferente. Aqui é um desenho esquemático e, na verdade, essa cápsula de Bowman com esse glomérulo, elas ficam viradas, voltadas para essa região aqui, desse túbulo ascendente, né? É o final da alça de Henle. Por isso que essa mácula densa tem um contato com essa arteríola aqui aferente e ela consegue interpretar essas concentrações e quando muito concentrado esse sódio, ela acaba fazendo aqui uma contração, né? Esse processo provoca aí uma redução da pressão hidrostática e da vazão do fluxo também. Consequentemente, tem uma redução da taxa de filtração glomerular do único néfron, né? Justamente o objetivo da mácula aí é proteger o organismo de perdas de sal e de volume, né? Então, voltando aqui, passamos pela mácula densa, a gente entra novamente aqui já no segmento pós-macular. Esse segmento pós-macular, o túbulo reto distal e aqui o túbulo contorcido distal, né? Também mais um pouco aí de absorção de sódio, aqui por volta de 5%, né? Que é o que resta ainda desse sódio no percurso aí desse néfron, tá? Pegando aqui já para o final o túbulo coletor inicial, né? Descendo para o ducto aqui, o final do túbulo coletor cortical é onde tem a atuação do ADH e da aldosterona, né? E aí a gente continua pelo ducto coletor medular externo e medular interno. Aqui, como a gente falou, né, o importante guardar dessa questão da mácula densa é justamente a retroalimentação túbulo-glomerular, né, que é esse reconhecimento das concentrações de sódio ali na região da mácula densa. Então, ao passar altas concentrações de sódio ao final da alça de Henle, né, na mácula densa, ela envia um sinal químico, talvez de adenosina ou de ATP, a arteríola, né, aferente, provocando a sua contração. Isso daí, como consequência, diminui o fluxo, diminui a pressão hidrostática no capilar glomerular,
consequentemente você tem a redução da taxa de filtração glomerular ali no único néfron. Tá? Aqui só um exemplo, né, para a gente entender o mecanismo de contracorrente, que é aquele que a gente falou que conforme vai descendo a alça de Henle, vai perdendo muito líquido, então vai aumentando a concentração, a osmolaridade nesse tubo. E quando ele faz a curva e começa a ascender, aí ele vai perdendo muito soluto, muito sódio principalmente, e aí essas concentrações elas vão diminuindo novamente. Né? Por isso o mecanismo de contracorrente. Tá? Acho que isso daqui é uma das partes principais da aula, que a gente conversou, né, um pouquinho mais de tempo num outro momento, e a gente vai conversar agora também, para poder deixar vocês mais cientes dos comunicadores, aí, dos transportadores transmembrana, tá? Do epitélio renal, que é justamente onde vai focar aí todos esses transportes de íons, de solutos, né? De água também, algumas bases orgânicas, ácidos orgânicos, dentro do rim, e como essas drogas vão agir. E sempre por essa membrana, né, por essa membrana com esses canais, como a gente vai fazer o controle de eletrólitos. Tá? Primeiro deles aí, para a gente entender isso aqui certinho, lembrar que aqui nós temos uma membrana celular, né, uma membrana lipídica aqui, com concentrações de uma substância C mais intensa nessa região e a substância A também mais intensa nessa região, com pouca substância B. E aqui do outro lado da membrana ao contrário, né, pouca substância C, pouca substância A e bastante substância B. A partir dessas concentrações dessas três substâncias, a gente vai exemplificando todos os mecanismos, que são 7 mecanismos de passagem transmembrana renal que nos interessa no momento. Tá? O primeiro deles é o fluxo de soluto por convecção ou dragagem de solvente, né? Como da outra vez eu dei um exemplo de um surfista que às vezes vai pegar uma onda e essa onda conduz ele sem que ele faça força alguma e ele é arrastado por essa onda. Aqui da mesma forma, por mais que esteja contra o gradiente, esse produto B vai ser arrastado pelo líquido, pela água que vai estar difundindo aí por osmose. Então esse é o primeiro mecanismo transmembrana que a gente tem, tá? O segundo é por difusão simples, né, aquele que a gente conhece mais facilmente. Um exemplo aí, por exemplo, é o CO2, que transpassa a membrana sem gasto energético algum, ainda um transporte passivo e sem mediador algum, certo? Esse é o segundo. Terceiro, a gente já entra aqui com a difusão mediada por canal. Então, todos esses restantes aqui, a gente vê que são mediados, né? Existe um canal para passagem dessas substâncias. Nesse caso aqui, é simplesmente um canal iônico, tá? Que ele reconhece e o íon determinado por esse canal permite a passagem desse íon aqui, sem gasto energético algum. E isso faz o contrabalanço, a gente vai perceber lá quando a gente começar a entender como que funcionam as drogas no organismo. No 4, a gente vê já a difusão mediada por carreador facilitado, né? Essa daqui, o próprio carreador, ele não é totalmente livre, como na difusão mediada por canal. Ele abre como se fosse uma porta de acesso ao carreador. Esse carreador fecha esse íon, essa substância aqui dentro, e se ele fizer o reconhecimento da substância, aí sim essa substância vai transpassar a membrana. Se ele não reconhecer, esse canal fica fechado e a substância não passa. Por isso que a gente fala um carreador ou uma difusão facilitada. Tá? O uniporte, justamente porque é apenas um substrato que acaba passando por aqui. A gente vai ver que tem alguns que passam mais de um. Tá? O número 5 talvez seja aquele mais conhecido, que é o transporte mediado por ATP, né? Bomba de sódio e potássio, bastante conhecida. É o mais comum da gente ver, tá? Em quase todos os processos aí que a gente vai visualizar à frente. O número 6 é o SYMPORT, ou cotransporte, é aquele carreador que vai me permitir, com transporte ativo, contrafluxo,
passar um substrato de um lado para outro, e dessa forma um outro substrato acaba aproveitando aqui a situação e também acaba indo junto, né? Isso pode acontecer com 1, com 2 ou com 3 substratos ao mesmo tempo, né? Como a gente conhece, nesse caso aqui, a bomba de sódio e potássio, nesse daqui a gente tem a bomba de sódio e cloreto, né? Um simporte aí que a gente vai estudar à frente, ou também o simporte de sódio, potássio, 2-cloreto, que aí são com 3 íons, também caracteriza dessa mesma forma aqui, por esse mecanismo. E o antiporte, né, o contratransporte, é aquele que, ao tempo que o substrato ultrapassa a membrana num sentido, ele vai carrear um outro substrato no sentido contrário, também com um transporte ativo, né? Como a gente falou, os primeiros aqui até o número 4 são transportes passivos, e os 5, 6 e 7, transportes ativos, tá? Então, guardar bem, porque esses 7 transportadores aqui é o que vão falar em todas as situações de drogas, né? Vão agir em todas as drogas que a gente vai falar à frente. Aí, da classificação dos diuréticos, eu deixei aqui 3 para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Os diuréticos osmóticos, né, que atuam principalmente ali no túbulo proximal. Na porção ascendente ali da alça de Henle, a gente tem os inibidores do simporte sódio-potássio 2-cloreto, né, e o túbulo distal, os inibidores do simporte sódio-cloreto. Eu acabei usando esses nomes aqui porque fica mais fácil da gente entender o mecanismo de ação de cada um, né? Isso daqui nada mais é do que a furosemida, né, os diuréticos de alça. E nesse último aqui do tubo distal, os tiazídicos, tá bem? Uma introduçãozinha para os diuréticos osmóticos. Os diuréticos osmóticos são agentes livremente filtrados no glomérulo que sofrem reabsorção limitada pelo tubo renal e são relativamente inertes em termos farmacológicos, né, sendo administrados em altas doses para aumentar significativamente a osmolaridade do plasma e do líquido tubular, tá? Então, os diuréticos osmóticos é uma classe um pouco aí, diferente das que a gente vai ver, da que a gente já viu da anidrase carbônica, né, inibidores da anidrase carbônica, e essas próximas como de alça, tiazídicos e outros mais, porque ele não trabalha muito com o transporte transmembrana por canais. Na verdade, é uma maneira de aumentar a concentração de soluto e, através disso, fazer um arrastamento de água e aí de alguns eletrólitos, geralmente por dragagem também, tá? Por isso que ele é utilizado sempre em uma quantidade excessiva, tá? Como um mecanismo de ação aqui, pensava-se que esses atuavam apenas no túbulo contorcido proximal, como solutos não reabsorvíveis. Deduziu-se que seriam capazes de limitar a osmose da água no espaço intersticial, reduzindo assim a concentração luminal de sódio a ponto de deformar a reabsorção efetiva deste cátion. Então, na verdade, não é só esse arrastamento que acaba fazendo. E aí descobriu que ele tem várias atuações em diferentes mecanismos, nada muito certo ainda ou conhecido explicitamente, mas que tem efeitos principalmente no espaço intersticial, tá? Intercelular. Apesar de atuante, devido a estudos de micropunção, pode ser apenas secundário, sendo a alça de Henle o principal local de atuação desse fármaco. Aqui acaba falando justamente isso que eu acabei de citar. Já tem estudos aí que mostram que esse efeito que a gente conhece, né, de arrastamento ali, por causa dessa concentração aumentada que puxa líquido e acaba eliminando, né, tanto na diurese quanto na evacuação também, isso daí talvez seja um efeito secundário ainda das drogas. Então, seria mais ou menos isso aqui, só para a gente tentar entender pela concentração mesmo. A gente tem aqui essas bolinhas amarelas, né, como se fosse o diurético osmótico, né, dentro do plasma. Então, ele, por arrastamento aqui, né, no líquido extracelular, acaba puxando água. Então, aumenta o espaço extracelular, né? Daqui já dá para a gente entender que, às vezes, um paciente aí que tenha complicações, né, como um edema agudo de pulmão, alguma coisa assim,
pode ser um pouco mais complicado o uso de uma medicação como essa, tá? Então, o mecanismo de ação da droga, ao puxarem água dos compartimentos intracelulares, expande o volume do espaço celular, tornando o sangue menos concentrado. Consequentemente, inibe a liberação de renina também. Tá? Efeitos que aumentam o fluxo sanguíneo renal, removendo esse cloreto de sódio e a ureia da medula renal, reduzindo a tonicidade medular. Esta provoca uma diminuição na extração da água do ramo delgado descendente, o que, por sua vez, limita a concentração do cloreto de sódio no líquido tubular que entra no ramo delgado ascendente. Então, quando a gente falou lá atrás, na alça de Henle, no ramo descendente, que tem aquela captação de água muito grande, né, pelo organismo, quando eu utilizo essas drogas evitam que aquela água vá transpassando naquela quantidade e sim continuar pelo túbulo para que seja eliminada mais à frente. Consequentemente, já ali no ramo ascendente, justamente aquela captação de soluto, principalmente de sódio, de ureia, já não vai ser tão intensa, porque a concentração vai estar baixa, porque vai ter muito líquido, então não vai conseguir também captar muito sódio, por isso lá na frente eu vou conseguir ainda excretar bastante eletrólitos. Como mecanismo de ação, além disso, tem uma alta capacidade de inibir reabsorção de magnésio no ramo ascendente espesso, né, sugerindo interferência nesse ramo ainda não muito conhecido, mas sabe que acaba aumentando, né, a excreção de magnésio aí. Como efeitos, né, sobre a excreção renal, a gente tem aí um aumento da excreção de todos os eletrólitos, né, porque como é por arrasto, não é específico, não depende de nenhum mediador específico, a água, esse soluto vai acabar puxando água e a água vai acabar atraindo todos os tipos de eletrólitos que a gente tem nesses mecanismos aí dentro do rim, principalmente, né, no néfron. Então é perda de sódio, perda de potássio, perda de cloreto, cálcio, magnésio, bicarbonato e fosfato. Os efeitos sobre a hemodinâmica renal, a gente tem que a diminuição na concentração de eletrólitos, né, por causa da diluição tubular, tem uma dilatação da arteríola aferente, né, mediada ali pela mácula densa, como a gente viu. Isso aumenta o fluxo, né, renal, aumentando a pressão hidrostática do capilar glomerular e diminuindo a pressão coloidosmótica do capilar glomerular, porque vai ter muito líquido e menos soluto, aumentando então o fluxo sanguíneo renal. E aí diluindo mais o plasma, Estes efeitos aumentariam, isso daqui é importante, porque quando a gente pensa, num primeiro momento, esses efeitos aumentariam a taxa de filtração glomerular, porém, esta classe, ela aumenta a pressão hidrostática do túbulo, tá? E, em geral, a taxa de filtração glomerular no único néfron, ela apresenta-se aumentada enquanto pouco alterada na taxa de filtração glomerular total. Tudo bem? A respeito desses fármacos, os diuréticos osmóticos, a biodisponibilidade de algum deles, a gente deixa aqui os principais, né, como a glicerina e o manitol, que é o que a gente acaba mais utilizando, né, tem uma potência relativa boa por via oral, esses medicamentos. O tempo de meia-vida, né, cada um dentro da sua particularidade, a gente tem que ver quando vai ser que eu vou utilizar cada um deles, dependendo do meu objetivo, né, e vias de eliminação, que, obviamente, dependendo da patologia que o paciente tem, eu posso escolher uma ou outra, tá? Alguns efeitos adversos, a gente tem a piora da congestão pulmonar. Michael, só um minutinho, Michael. Volta no slide anterior. Na via de eliminação, só para deixar claro para o pessoal, o que é o M e o que é o D? Quando a gente fala aqui 80% M metabólico, tá? E 20% aqui, na verdade, é R, tá? Não é D, não, é renal. Desculpa. Ok. Renal. Ok. Quando a gente tem esse DI aqui, são dados insuficientes,
Tá? Então, aqui principalmente excreção renal e excreção metabólica. Então, nos efeitos adversos, como a gente veio já falando que o que a droga principalmente causa é aumento do líquido no espaço extracelular, daí já a gente entender que vai piorar uma congestão pulmonar, né, e uma insuficiência cardíaca congestiva, então já não indicado pacientes nesses casos aqui. Tá? Uma hiponatremia, né, que pode causar cefaleia, náuseas e vômitos, porque vai acabar perdendo muito eletrólitos no início, né, então a princípio você pensa na hiponatremia, e obviamente depois, já de um certo tempo, o paciente utilizando essa droga, ele vai desidratar, porque vai perder muito líquido, e num segundo momento ele pode fazer uma hipernatremia, tá, por causa da desidratação. Pode ter como efeito adverso aí também trombose e dor por causa da ureia, que pode estar aumentada caso você use esse tipo de medicamento, né? E a hiperglicemia no caso de uso de glicerina. Tá? Contraindicado na doença renal grave, no paciente anúrico, né? Por si só autoexplicativo aí, a gente vai promover grande fluxo de perda de líquido, aí uma desidratação que você pode prejudicar, né, a função renal. E na hepatopatia devido ao aumento de amônia também. Tá? Também piorando o caso de encefalopatia hepática aí desses pacientes. E no sangramento ativo intracraniano também a gente não utiliza. Tá? Já o uso terapêutico dessas medicações. Né? A gente tem aí a necrose tubular aguda, né? Tem alguns estudos que mostram que é bom utilizar isso daí profilaticamente, mas não tem nenhum tipo de estudo controlado que mostrou benefício, né? E a eficácia não é bem estabelecida. Mas a gente entende que acontece uma remoção de cilindros tubulares, diluição da substância nefrotóxica e redução de entumecimento dos elementos tubulares. Isso tudo acaba ajudando o rim, né, de certa forma, por mais que não tenha estudos comprobatórios, ainda existe a possibilidade de uso para esse benefício. Tá? Então, a necrose tubular aguda também, os pacientes oligoanúricos, né, que foram transformados ali em não oligúricos, né, aí você também pode utilizar. Ou seja, o paciente oligúrico ou anúrico a gente não utiliza porque vai prejudicar. Em contrapartida, se ele ainda tiver uma boa diurese, ainda dá para ser utilizado. Tá? Em caso de uso de contraste radiológico também pode ser utilizado, apesar de primeira escolha ser sempre, né, o soro fisiológico, aí, até soro ao meio. Tá? Em caso de icterícia submetidos à cirurgia, né, o glaucoma agudo também, edema cerebral, né, bastante utilizado, e pré- e pós-operatório aí de massa cerebral, principalmente pensando na pressão intracraniana, no aumento de pressão intracraniana. Tá? Então, um sangramento ativo, ele é contraindicado. Porém, outras patologias neurológicas aí que estejam causando uma hipertensão intracraniana, é bem-vinda a essa classe de medicamento. Ô, Michael, não sei se ainda é utilizado, mas há algum tempo atrás, eu digo isso há mais de 15 anos, a gente utilizava manitol para TCE, sem evidência de sangramento. Não sei se ainda é utilizado para tentar diminuir o edema. Não é um uso muito cardiológico nosso, mas no trauma ele era bem utilizado. Isso, ainda continua. A única restrição mesmo é no sangramento ativo, né? E o paciente tendo a hipertensão intracraniana sem sangramento ativo é utilizado sim. Bom, então a gente falou aí um pouquinho dos diuréticos osmóticos, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos inibidores do SYMPORT sódio-potássio 2-cloreto, tá? Que são aí os diuréticos de alça, né? Mais conhecida aí a furosemida, né? Conhecida da gente aí. Então, isso daqui é um mecanismo transmembrana, tá? Que tem vários tipos de canais. Tá? Como a gente mostrou naquele slide, falei para vocês que tinha uma grande importância para a gente poder entender melhor tudo isso. Então, a gente está aqui com a luz, né, do túbulo, né, na parte renal, onde você está
captando ali sódio, 2 moléculas de cloreto e uma de potássio, naquele SimPort, que faz essas 3 moléculas, né, ou 4, porque são 2 cloretos, mas 3 diferentes, ultrapassarem a membrana. Isso é um transporte ativo, tá? E transpassando, cada uma delas toma um destino. O potássio, como ele está em alta concentração dentro da célula, ele tem um canalzinho iônico, né, transporte passivo, que acaba caindo para fora do lúmen novamente, tá, por uma diferença de concentração. Então, pega um canal iônico. Mesma coisa o cloro, que também está muito concentrado, ele pega um canalzinho também iônico e vai para o espaço intersticial. O sódio, como ele está muito concentrado aqui na luz tubular, e aqui ele tem que manter uma baixa concentração, então só transporte ativo. Por isso que a gente tem uma bomba de sódio e potássio, a TPase, que acaba captando também esse sódio dentro da membrana, para poder levá-lo até o espaço intersticial, né? Nesse momento é feita uma troca, aqui também captado um novo potássio, né? E aqui mais um canal de potássio também, mais um canalzinho iônico, para poder ajudar nessa diferença de concentração aí, a manter o equilíbrio, né, desse sistema todo, tá? Junto com esse sistema aqui, SimPort de sódio e potássio 2-cloreto, é importante sempre lembrar que pela diferença de potencial que justamente essas bombas causam aqui, de um lado ao outro da membrana, nesse caso aqui o cálcio e o magnésio acabam se aproveitando e passando por difusão simples aqui, simplesmente por diferença de potencial e caindo no espaço intersticial, tá? Então, quando a gente tem aqui os inibidores do SimPort sódio e potássio 2-cloreto, eles vão agir exatamente aqui na base de todo esse complexo, ou seja, se eu parei com esse SimPort, tudo aqui vai parar, certo? Daí a gente ter uma droga de uso aí em diversas áreas, né, para várias finalidades e extremamente atuante e eficaz, tá? Então, falando um pouquinho aí dos inibidores do SimPort, né, dos diuréticos de alça, eles inibem a atividade do SimPortador, né, ali no ramo ascendente espesso, naquela parte que inicia a absorção de sódio, né, principalmente, por transporte ativo, tá? Reabsorve a maior parte do sódio que é rejeitado pelo tubo proximal, como a gente falou, 65% é captado lá no túbulo proximal, né? Os diuréticos que atuam após o ramo ascendente espesso, eles têm eficácia limitada, né, pois apenas pequena quantidade de sódio atinge esses locais mais distais, né, em torno de 5 a 10% do sódio vai passar, né, desses transportadores, e devido à sua alta eficácia, são também chamados de diuréticos de alto limiar. Tá? Então, aquilo que a gente comentou ali, tá, de uma maneira um pouco mais didática, o SimPortador, ele capta a energia livre do gradiente eletroquímico de sódio, né, estabelecido pela bomba antiporter basolateral de sódio, proporcionando um transporte ascendente de potássio e de cloreto para dentro da célula. E os canais de potássio e de cloreto proporcionam um mecanismo de saída para o espaço luminal, né, e intersticial desses íons. Na membrana luminal existem canais de grande efluxo de potássio, tornando o lúmen mais positivo, né, os quais promovem uma diferença de potencial que é ali por volta de 10 milivolts, que é aquela diferença de potencial que eu falei que ajuda o cálcio e o magnésio a passar por difusão nessa membrana aí. Ainda na fisiologia, né, justamente essa diferença de potencial que a gente citou, isso faz com que o lúmen se torne mais positivo e os canais de cloreto na membrana basolateral proporcionam uma negatividade, fazendo com que os cátions se desloquem nesse sentido do diferencial de potencial, do mais positivo para o mais negativo. Tá? Daí o motivo pelo qual eles vão do lúmen para o interstício. Aqui, como um mecanismo de ação da própria droga, né, essa classe ela bloqueia o SimPortador, por um mecanismo ainda desconhecido, porém tem algumas evidências que sugerem que esses fármacos fixem ao local de ligação do cloreto.
aí inibindo todo o seu sistema, tá? Ao abolir a diferença de potencial transepitelial, perde-se a propulsão dos cálices, como a gente citou, e aumenta a excreção de todos esses íons, tá? Sódio, cloreto, cálcio, magnésio, potássio. Ocorre também um aumento agudo da capacitância venosa sistêmica e consequente diminuição do enchimento do VE mediado por prostaglandinas, beneficiando pacientes com edema agudo de pulmão, desde o desenvolvimento da diurese. Eu acho que aqui está a parte mais importante dessa droga, que no paciente de uma emergência de edema agudo de pulmão, a gente utilizar a furosemida, às vezes a gente entende que a furosemida não vai ter um efeito diurético tão rápido ali, talvez em torno de 40 minutos, 1 hora e meia, né? Mas o paciente descompensado, dispneico, você já querendo entubar, você fala, não, furosemida agora não é importante porque vai demorar. A importância dela está justamente nesse mecanismo, que eles conseguem fazer esse aumento da capacitância venosa, né, sistêmica, e uma consequente diminuição do enchimento do VE, só que isso provavelmente ainda mediado aí por prostaglandinas. Tá? Maicon, perfeita colocação, excelente pausa para a gente fazer agora, no sentido de que a furosemida, ela tem que ser feita para atuar esse efeito sem diluição, tá? Na dose aí de meio, eu sei que você vai entrar em dose já, mas normalmente de meio a 1 miligrama por quilo, nós utilizamos 1 miligrama por quilo, e esse é um dos usos, dos efeitos que a gente tem de mais importante para ela, né? Numa emergência hipertensiva, no edema agudo de pulmão, né? Que como é o edema agudo de pulmão, e esse efeito dela que a gente explica sempre e que é muito importante relembrar. Pode continuar. Certo. E agora os efeitos colaterais, né, como o principal deles, ototoxicidade, né, que pode vir através de zumbido, surdez, vertigem, sensação de plenitude nas orelhas. A encefalopatia hepática também é um efeito colateral por causa do acúmulo de amônia também, principalmente. Tem a hipocalcemia, né, pode causar hitetania, em mulheres após menopausa com osteopenia são contraindicadas, né, até. Episódios tromboembólicos também, né, colapso circulatório e alcalose hipoclorêmica. Nesse ponto aí, alcalose hipoclorêmica, devido ao já estudado, né, devido já à explanação que você fez, lembrar que isso aí cai muito em prova de residência, tá? Muito mesmo. Ainda nos efeitos colaterais, né, hipotensão, hipopotassemia, né, propiciando aí as arritmias cardíacas, hipomagnesemia também, né, hiperuricemia, hiperglicemia, dislipidemia e fotossensibilidade. Algumas interações medicamentosas da droga são com os aminoglicosídeos, né, sinergismo da ototoxicidade, anticoagulantes, aumenta a atividade dos anticoagulantes. Nos digitálicos também aumenta a arritmia induzida por digitálicos. No lítio, aumenta os níveis plasmáticos da droga. O propranolol também aumenta níveis plasmáticos da medicação. E as sulfonilureias com a questão das hiperglicemias. A respeito das medicações, são algumas aqui, na verdade muitas a gente acabou vendo, né? A gente deixou de uso nosso mesmo a furosemida, que acaba sendo a mais conhecida, né, com uma potência relativa aqui de 1, para a gente ter um parâmetro, uma disponibilidade oral de 60%, um tempo de meia-vida aqui de 1h30, e via de eliminação, 65% renal, 35% metabólica. Essa é a medicação que a gente acaba mais usando aqui no Brasil, né? Deixando algumas outras aqui, essa bumetanida, para vocês saberem que tem uma droga extremamente potente também, né?
com 40 aí de potência relativa, 40 vezes mais potente que uma furosemida, com 80% de disponibilidade oral e 0,8 de hora, né, de tempo de meia-vida, com excreção renal semelhante aí à da furosemida, né, e metabólica também. Aí a gente tem... Só para frisar a bumetanida, que essa é a principal referência que a gente tem, a potência dela, laboratório que você pode achar ela é o Abbott, tá? Dose aí de 1 miligrama, nome comercial Burinax, tá? Burinax. Então não é muito utilizado, não é amplamente difundido, mas é um diurético aí extremamente com a potência muito elevada, tá? Isso. E ainda temos o ácido etacrínico, né, a torzemida, azocemida, piretanida, tripamida, e são as que eu acabei vendo aqui que teve como exemplos aqui no Goodman. Mas o que a gente usa em larga escala mesmo é a furosemida, eu até estive vendo da bumetanida, ela tem no mercado aqui, né, não é uma medicação cara também, até barata, mas é uma medicação que tem que ter um certo cuidado, dada a sua potência aí também. Como uso terapêutico dessa classe, né, dos Symporter sódio, potássio 2-cloreto, que são os diuréticos de alça, no edema agudo de pulmão, né, justamente por aquela observação que a gente fez, que aumenta a capacitância venosa e diminui a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, e na triurese acentuada. Na insuficiência cardíaca congestiva, né, também pelo mesmo motivo, e na insuficiência cardíaca, aqui um parênteses, que diminui mortalidade, tá? Tem estudos falando sobre isso. Já na hipertensão, a gente tem que diminuir PA, né? Tem ali uma meia-vida curta, então um pouco mais complicado de usar a medicação. E uma observação importante que não diminui a mortalidade na hipertensão, tá? Diferentemente da insuficiência cardíaca. Mas é uma ótima droga que dá para ser utilizada com esse fim também. Na CIT... Não, pode continuar, Mike. Depois eu vou te interromper e falar mais algo sobre a bumetanida que eu tinha me esquecido, mas que chama atenção, tá? Tá, João. Aí tem na CIT também, na cirrose hepática, pode sempre cuidar para não induzir encefalopatia hepática, né, ou síndrome hepatorenal, mas também pode ser utilizada. Superdosagens de fármacos, né, porque como ela aumenta a excreção renal, ajuda a eliminação dessas drogas. Na síndrome nefrótica, né, diminui edema maciço, causado pela doença renal, na doença renal crônica, na insuficiência renal aguda, né, os diuréticos de alça ativam o sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta a pressão do capilar glomerular, a pressão hidrostática, e aí tem um consequente aumento aí da lesão renal, então tem que tomar cuidado. Pode ser utilizada, mas tem que tomar cuidado com essas medicações. A hipercalemia e na hiponatremia também. Tá? Você tinha falado a respeito das doses, doutor? Eu não coloquei aqui os valores das doses. Se quiser falar, já junto com a... Eu acho mais importante a gente saber da furosemida, tá? A dose aí numa emergência hipertensiva é de 0,5 mg por quilo de uso endovenoso, de preferência sem diluição, para ter aquele efeito desejado, né, da melhora da sintomatologia antes mesmo da diurese. A dose dela, lembrar que endovenosa a ampola é de 20 miligramas e via oral de 40, a gente pega muita prescrição por aí de furosemida 40 EV, isso significa 2 ampolas, está atento a isso aí. A bumetanida, a dose é de 1 miligrama, dose baixa a gente não procura utilizar muito, e essas outras basicamente a gente não utiliza. O que eu ia falar da bumetanida, que é um negócio muito interessante, é que ela tem sido utilizada ainda de forma, não é definitiva, mas ainda de forma experimental em estudos, em transtorno do espectro autista. E não tem nada a ver com a nossa aula hoje de relação à diurese, né, hipertensão, enfim. E eles não sabem o porquê. Eu tinha deixado separado aqui que eles já realizaram estudos em camundongos, né, e que eles, de alguma forma, eles colocaram camundongos autistas entre parênteses, porque eu acho que é a forma que eles se referiram aqui, onde eu peguei a referência.
e eles acham que ela age sobre determinados receptores e neurotransmissores cerebrais, reduzindo parcialmente os sintomas realizados ao transtorno do espectro autista. Lembrar que ela não tem que ser utilizada de forma rotineira, os estudos são promissores, mas ainda precisa de muito mais evidência para a gente falar sobre isso. Mas me chamou a atenção esse uso que não tem nada a ver com o efeito diurético que a gente queria. Beleza? Pode seguir, Michael. Bom, então a gente fechou aí mais uma classe, né, que era dos inibidores do Symporte sódio-potássio 2-cloreto, e agora a gente entra numa nova classe aqui, que são os inibidores do Symporte sódio-cloreto, ou os diuréticos tiazídicos também, né, uma classe aí sintetizada para aumentar a potência, né, inicialmente para aumento da potência dos inibidores da anidrase carbônica, aumentando a excreção de cloreto de sódio, independentemente da inibição da anidrase carbônica. Tá? Estes eles inibem o transporte de cloreto de sódio no túbulo contorcido distal, principalmente, porém possuem uma atuação secundária no túbulo contorcido proximal. Tá? Aí a gente acaba vendo, depois de ler um pouco dessas classes, que nenhuma classe ela atua especificamente e exclusivamente em um único local. A grande maioria delas tem sempre efeitos secundários, né, dentro do próprio intuito, na finalidade diurético mesmo, ou até de outras situações, como esse caso aí que você acabou de citar, né, professor? Então, os inibidores do Symporte sódio-cloreto. Mais uma vez, a gente chega naquela figurinha com os mesmos, né, carreadores transmembrana, que a gente tem que saber e guardar aquele set. Se a gente souber, a gente sabe mais ou menos como que movimenta sempre esses transportes do lume para o interstício. Tá? Então, mais uma vez, a gente tem lá um carreador que é um Symporter, né? O Symporter é aquele cotransporte que vai para o mesmo sentido. Então, captando o sódio e o cloreto para jogar para dentro da célula. Dentro da célula, o sódio, mais uma vez, como a gente viu, ele tendo em baixas concentrações dentro da célula, precisa sempre de uma bomba de sódio-potássio ATPase para poder levar lá para o espaço intersticial. Por isso que o sódio a gente acaba julgando ele aqui como um principal ou o primeiro íon de transporte aqui. Por isso, todos os outros acabam sendo uma consequência desse transporte. Então, entrou na célula o sódio e o cloreto pelo Symporte. Aqui dentro, a bomba de sódio e potássio ATPase cata esse sódio, que já está em pouca quantidade, mas manda ele para fora, né, justamente para manter essa proporção. Nesse momento, volta o potássio, né, o potássio entrando dentro da célula para manter essa concentração mais aumentada, né, no interior, para que o sódio possa sair. E aí os canais iônicos. Como os canais iônicos são de transporte passivo, de maior concentração para menor concentração, aí você tem novamente a saída desse potássio para o interstício através de canal iônico, sem gasto de energia, só por diferença de concentração. Da mesma forma, é o que acontece no Symporte de sódio-cloreto, na hora que o cloreto ele adentra a célula, também para um local de maior concentração. Aqui ele tem um gasto energético, como está mais concentrado aqui, e no espaço intersticial menos concentrado, você tem um canal iônico, e ele passa aqui sem gasto energético algum. Tá? E os inibidores do Symporte, sódio-cloreto, obviamente vão atuar novamente neste mecanismo aqui. Tá? E quando impede esse mecanismo, todos os outros acabam ficando prejudicados também. Isso daqui acontece principalmente no túbulo contorcido distal. Tá? Ô, Marcos, só para frisar que essa figura que você trouxe para a gente do Ludwig Gilman é uma figura clássica. Tá? É uma figura bem clássica, bem conhecida aí. Pode passar. Aí, justamente sobre isso que a gente acabou exemplificando na figura ali, né, do mecanismo de ação, o inibidor do Symporter, ele aumenta a excreção de sódio e cloreto, porque se o intuito do Symporter é justamente colocar o sódio e o cloreto para dentro da célula
eu coloco um inibidor desse importer, esse sódio e esse cloreto vão ficar fora da célula e vão aumentar a excreção desses dois íons, né? Uma excreção máxima de sódio aí de 5%, porque é aquilo que vai estar chegando naquela parte final do néfron, como a gente viu lá atrás, 65% absorvido lá no túbulo proximal, 25% ali na alça de Henle ascendente, e por volta de 5% é o que ele consegue excretar desse sódio, ainda precisando, né, num controle de pressão, por exemplo, tentar eliminar esse sódio aí mais para o final do néfron. Sendo que alguns tiazídicos também são inibidores fracos da anidrase carbônica, como a gente citou, eles têm esse efeito também de inibir a anidrase carbônica, por mais que seja discreto, mas tem esse efeito também, além do aumento de excreção do ácido úrico, né, reduzido após a administração crônica, ou seja, no início, quando começa a tomar a medicação, você tem um aumento aí de ácido úrico na urina, mas depois isso vai se contornando e acaba melhorando esse problema de eliminação. Já na administração crônica, diminui a excreção de cálcio e aumenta o de magnésio na urina, a magnesúria. É um mecanismo pouco compreendido, mas a gente sabe que acaba eliminando bastante magnésio. Então, tomar cuidado em alguns casos para utilizar a medicação também. Como esses... Marco, eu não sei se você vai falar sobre os usos, sobre justamente essa diminuição da excreção de cálcio na urina, se você colocou algum uso lá na frente. Tem. Então vamos lá. E como estes inibem o transporte do segmento do diluente cortical, eles atenuam a capacidade do rim de excretar uma urina diluída. Né? Então, porque vai acabar concentrando um pouco mais essa urina por essa eliminação de sódio, e mesmo nessa fase distal aí do néfron. Aí aqui dos efeitos, né, na excreção renal, então aumenta a excreção de sódio e cloreto, né, porém 90% da excreção de sódio ocorre antes, como a gente acabou de citar, sendo então excretado apenas 5% no túbulo contorcido distal. São fracos inibidores da anidrase carbônica, mas saber que tem esse mecanismo também, por mais que seja discreto, né, aumenta a excreção de ácido úrico, aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo contorcido distal e aumenta a excreção de magnésio, como a gente acabou de falar. Aí tem as medicações. As medicações aqui também são várias medicações, eu tentei colocar no primeiro quadro aquelas mais conhecidas e que a gente acaba utilizando mais para a gente ter aí um comparativo. Então, a hidroclorotiazida, que é o clássico aí, com potencial, né, potência relativa dela de 1, com uma disponibilidade oral de 70%, e um tempo de meia-vida de 2 horas e meia, e uma via de eliminação totalmente renal. A clortalidona, que também tem uma potência relativa semelhante, né, de 65% de disponibilidade oral, só que um tempo de meia-vida... Isso, a meia-vida dela, que maravilha. Exato, um tempo de meia-vida bem maior, né, então vai depender muito da finalidade que você está querendo utilizar e o tempo que você vai utilizar a frequência da droga. Porém, a via de eliminação dela é renal, né, e pelo sistema biliar, e mais 25% ainda por outro mecanismo. Tem a idapamida, que já tem uma potência relativa muito maior, né, de 20, com 93% de disponibilidade aí oral, com tempo de meia-vida de 14 horas aproximadamente, e já uma via de eliminação metabólica. Então, não é eliminada pelo rim. Tá? Marco, então assim, se a gente tivesse que escolher para tomar um desses 3 diuréticos, eu escolheria indapamida. É o que tem uma potência maior, uma disponibilidade oral maior, uma vida média boa, né? É um diurético que tem menos desequilíbrio metabólico, né? E a única desvantagem dele é o preço. Não é à toa que ele é mais caro, porque ele é melhor mesmo, né? Então, quando você tiver um paciente que pode tomar indapamida, associado ou não, né, nesses fármacos que você trouxe para a gente, a indapamida é o melhor.
Aí alguns outros, só para a gente saber que existe também, tem a bendroflumetazida, né, com uma potência relativa razoável, de 100% de disponibilidade oral, a metilclotiazida, né, também com a potência relativa de 10. A bendro pode causar muito efeito colateral, boca seca, hipotensão, taquicardia, tá? Também não pode ser usado na amamentação. Outra coisa da indapamida que eu não mencionei, o problema dela na gestação é que ela é teratogênica. Então, ela é o melhor diurético que a gente teria para utilizar, mas é teratogênico. Tá? A restrição para as gestantes. E ainda a metolazina, né, triclormetiazida, hidroflumetazida, clorotiazida e a quinetazona. Ainda outras drogas menos conhecidas aqui, mas para a gente saber que existe. Perfeito. Como efeito colateral, a gente tem principalmente a depressão do volume extracelular, né? Hipotensão, hiponatremia, né? Cuidado, porque essa hiponatremia pode ser fatal por causa dessa classe em específico. Hipopotassemia, hipoclorêmica, né? Hipocloremia, alcalose metabólica, né? Novamente, uma hipomagnesemia, hipercalcemia e hiperuricemia. Contraindicação, né, mais direta. Volta um pouquinho. É muito comum eu pegar em consultório paciente com hiperuricemia tomando diurético tiazídico. Normalmente hidroclorotiazida, tá? A gente tem que suspender, é uma associação que a gente não deixa, não mantém. Ou a gente troca a classe de antihipertensivo, ou a gente troca a classe de diurético, mas a gente não mantém. Mesmo que depois pode até voltar ao normal, tá? Pode continuar. Pode continuar. Marco, caiu? Marco? Será que não deu tempo? Eu acho que ele caiu. Só um momentinho que ele já vai voltar. O MITS, eu não sei se ele tem um tempo. Normalmente o Zoom tem tempo, né? A gente está pelo MITS. Eu não sei se o MITS tem tempo. Só um momentinho. Pedir para ele sair e entrar de novo. A gente. Não, só apresenta um PowerPoint. Isso. Aí abre ela. Aí. Fala isso. Voltou aí? Voltou. Ó, tá dando eco aí a sala de vocês. Aí está com o microfone aberto também. Certo. Bom, então, como a gente falou aí a parte dos efeitos colaterais, né, dos inibidores do SYMPORT, sódio, cloreto, como contraindicação, né, como sempre, hipersensibilidade a sulfonamidas,
né? E agora um pouquinho de interação medicamentosa. Interação medicamentosa a gente tem diversos tipos, a gente separou alguns aqui. Primeiro, aqueles que reduzem o efeito das medicações associadas. Reduz o efeito de anticoagulantes, uricosúricos, sulfonilureias e da insulina, tá? Que aumenta o efeito, né? Agora, aumenta o efeito dos anestésicos, diazóxidos, glicosídeos, né, os glicosídeos digitálicos, lítio, diuréticos de alça e da vitamina D. E os tiazídicos, eles reduzem os efeitos né, agora da própria droga, da hidrocloro, por exemplo, né, ficam reduzidos os seus efeitos quando associados a ANES, inibidores da COX-2 e sequestradores dos ácidos biliares. Marco, anticoagulante aí, leia-se varfarina. Ah, tá? Certo. Varfarina aí que é o mais importante para a gente aí, principalmente que a gente faz anticoagulação, né, tem que ficar ligado nisso aí, porque é uma interação muito comum. Vamos lá. Sim. Ainda só citando aí de interação medicamentosa, né, o aumento do risco pela hipopotassemia, né, com outras drogas que acabam propiciando isso também, que é a anfotericina B, e os corticosteroides. Né. A hipopotassemia, ela aumenta o efeito do alargamento do intervalo QT, da quinidina, aumentando as chances de torsades, além da alcalinização da urina, diminuir a sua eliminação. Então, são dois fatores que acabam agravando aí. Aumenta a quantidade da medicação, pela diminuição da excreção, e as duas drogas propiciando aí alargamento do intervalo QT. Então, mais fácil o risco aí de uma arritmia até fatal. Efeitos na hemodinâmica renal, em geral, não afetam o fluxo sanguíneo renal e reduzem apenas variavelmente a taxa de filtração glomerular, devido ao aumento da pressão intratubular. Por atuarem após a mácula densa, quase não influencia na retroalimentação túbulo-glomerular, que a gente citou lá na frente, aquele reconhecimento da mácula, né? Até porque, como citou aqui mesmo, fica após a mácula a absorção desses eletrólitos. Como uso terapêutico agora dos tiazídicos, né? Na insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose hepática, na osteoporose, né? Na doença renal crônica, síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda e nas nefrolitise. Os tiazídicos são ineficientes em pacientes que têm taxa de filtração glomerular aí abaixo de 30 a 40 ml minuto, tá? De taxa de filtração. Essa observação é muito pertinente. Tá? A gente também pega muito paciente aí com taxa de filtração baixa, tomando tiazídico, e a gente fala que isso pode aumentar o efeito colateral sem ter o efeito desejado. Sim. Acabou. Eu deixo aberto a perguntas. Se o pessoal que estiver aí participando quiser perguntar. Michael, eu quero lhe agradecer, né, imensamente. Eu sei o trabalho que dá fazer uma aula dessa. Foi uma aula muito bem elaborada, muito bem feita, tá? Meus parabéns. Lembrando aí que a gente vai deixar essa aula disponível depois no YouTube para quem quiser revisar ou se quiser fazer uma pergunta por lá, tá? Desejo uma boa sexta a todos, que fiquem com Deus e que possam desfrutar dos conhecimentos aqui trazidos. Um grande abraço a todos.